deputado presente na sala, a Sra. Deputada Filipa Roseta, do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, e o Sr. Deputado Nuno Fazenda, do Partido Socialista. Cumprimento, então, o nosso convidado, o Sr. Presidente da Associação Nacional dos Municípios Portugueses, Dr. Manuel Machado, a quem dou as boas-vindas e agradeço a sua disponibilidade para poder participar nesta nossa reunião, para poder dar contributos importantes para o desenvolvimento deste trabalho no âmbito do grupo de trabalho que foi criado da Comissão de Ambiente, Energia e Ordenamento do Território, com vista ao acompanhamento do processo de remoção do amianto em edifícios públicos. Sr. Presidente, penso que nos está a ouvir. Estou a ouvir muito bem. Muito bem, Sr. Presidente. Então, mais uma vez, bem-vindo. Dizer-lhe que já estamos a terminar um conjunto de audiências de várias associações, instituições e entidades no âmbito deste assunto que acabei de abordar e dizer-lhe que a audição com a Associação Nacional dos Municípios Portugueses encerra, assim, este conjunto de audiências e, portanto, Sr. Presidente, como sabe, as autarquias têm um papel fundamental também na identificação dos edifícios e também no processo de acompanhamento da remoção do amianto nos próprios edifícios públicos. Sendo assim, Sr. Presidente, temos uma grelha, com certeza já teve conhecimento, em que a primeira intervenção que havia ao Sr. Presidente com cerca de 5 a 7 minutos de intervenção inicial. Depois haverá uma ronda de 3 minutos a cada grupo parlamentar, que atualmente só estão cá 2 grupos parlamentares, e no fim o Sr. Presidente terá o correspondente a cada tempo de cada grupo parlamentar. Portanto, de 5 a 7 a 10 minutos, o Sr. Presidente pode terminar com respostas às perguntas que lhe foram colocadas ou então alguma acrescento relativamente ao que o Sr. Presidente entender. Sendo assim, Sr. Presidente, se estiver de acordo, iniciamos assim a nossa audiência. Pode ser? Pode ser. Muito bem, Sr. Presidente. Então, tenho a palavra. Obrigado. Antes de mais, uma saudação às senhoras e aos senhores deputados para podermos abordar este tema importante que começamos, como Associação Nacional de Municípios Portugueses, a tratar com o Governo e outorgamos o protocolo geral para o país todo, no dia 23 de junho de 2020. O protocolo foi assinado, foi validado nos órgãos da Associação Nacional de Municípios Portugueses, foi partilhado com todos os municípios e, no processo de execução, para ir diretamente àquilo que é mais importante nesta fase do processo, no arranque do protocolo constatamos alguns constrangimentos. Na sequência disso, reunimos com o Governo, apresentando as questões que nos estavam a surgir e construindo soluções. Nisso foram preponderantes a Secretaria de Estado do Desenvolvimento Regional e a Secretaria de Estado da Descentralização e da Administração Local. Ponto de situação. Numa boa parte dos municípios, a remoção do fibrocimento com amianto, ou supostamente com amianto, foi desencadeada e está em execução na realidade. Problema que está a subsistir prende-se, sobretudo, com uma questão que acabou por ser resolvida num despacho, eu diria praticamente resolvida, mas não está totalmente resolvida, que é a cláusula 7ª do protocolo que outorgamos com o Governo para o financiamento a 100% das despesas efetivas com a remoção do amianto das nossas escolas. Houve dúvidas, houve discussões longas e, tanto quanto estamos informados, em todas as PO regionais, as autoridades de gestão dos programas operacionais regionais, lançaram os avisos, as candidaturas foram submetidas e neste momento estão em apreciação nas comunidades intermunicipais. Este é o estado da arte de ontem. Pela nossa parte, não esperámos que estivessem aprovadas as candidaturas para lançar as obras. Aliás, a nossa intenção, em geral, era poder fazer-se este trabalho, dada a sua característica, a sua periculosidade, era fazer-se este trabalho durante o tempo de confinamento
das escolas, por razões também de segurança. Infelizmente, os procedimentos burocráticos, os processuais, são mais demorados daquilo que era expectável, mas estão as obras a decorrer. Das câmaras que aceitaram intervir neste processo por esta metodologia. Estamos esperançados, e espero que se cumpra, a promessa que foi feita. A despesa efetiva suportada pelas câmaras municipais para a remoção do fibrocimento ou do amianto das escolas seriam financiadas na sua totalidade. Encontraram-se números que indicativamente permitem resolver o problema, mas estou certo que se ele não for resolvido suficientemente de modo célere, teremos de voltar a abrir esta discussão. Duas premissas. Uma delas, acelerarmos a intervenção para a requalificação destes edifícios públicos que têm condições que são perigosas para a saúde pública, o ambiente. Por outro lado, fazê-lo o mais rapidamente possível, arriscando. Nós temos obras, eu tenho em Coimbra várias obras, uma boa parte delas já concluídas, as outras já com mais de 50% do trabalho realizado, e obviamente que logo seja aprovada a candidatura, pelas autoridades de gestão dos fundos do Programa Operacional Regional, submeteremos os pedidos de pagamento. Este é, em síntese, o estado da arte, cientes, e foi por isso que otorgámos o protocolo, é que a remoção do amianto das escolas é indispensável porque a contaminante do amianto é uma ameaça efetiva. E é isto o que posso dizer por agora. Muito obrigada, Sr. Presidente. Foi bastante elucidativo. Os Srs. Deputados, a par do que está a correr relativamente ao protocolo assinado entre as autarquias e o Governo. E agora também se juntou a nós o Sr. Deputado Nelson Peralta, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, e aliás foi mesmo uma sugestão do Bloco de Esquerda ouvir a Associação Nacional dos Municípios. Sendo assim, passaria a palavra aos Srs. Deputados e iniciava pela Sra. Deputada Filipa Roseta. Se faz favor, Sra. Deputada, tem a palavra. Agradeço, Sr. Presidente. Sr. Presidente, agradeço muito a sua vinda cá. Nós fizemos muita questão que viesse, porque realmente queríamos mesmo pôr perguntas acima de apenas ler aqueles documentos que nos tinham enviado. Porque, acima de tudo, o que nós lemos este processo, e o nosso entendimento é que este é mais um daqueles processos em que o anúncio não corresponde à realidade, porque quando foi anunciado não houve a programação, não houve a estimativa, não houve o planeamento e, portanto, acaba por ser uma atrapalhada à execução. Não é o único processo de obras que é assim, mas este é um desses. Mas eu queria esclarecer alguns pontos, alguns que tocou e outros não. Portanto, foi anunciado que isto ia ser feito durante o verão, durante o confinamento, e pelo que já esclareceu, parece-me que não. Também foi anunciado que, e está aqui na cláusula 7ª que citou, que as obras iam ser pagas a 100% pelos programas operacionais. Disse-nos agora que isso ia ser assim, mas também hoje saiu uma notícia que a Câmara do Seixal ia pôr um processo porque ia contra, não sei se tem notícia disto, que a Câmara do Seixal ia pôr um processo porque tinha sido burlada nesta diferença entre aquilo que estava a propor e aquilo que o Governo efetivamente ia pagar. Não sei se tem esta notícia, se há mais câmaras nestas situações. Gostava muito que nos esclarecesse isto, se tem conhecimento deste caso. Pronto. A última questão é, estão a ser consideradas todas as 578 escolas do anexo, portanto, na cláusula 2ª do acordo entre a Associação Nacional dos Municípios e o Governo, diz que são todas as escolas do anexo, estamos a falar de 578 escolas. Portanto, o que nós estamos a acreditar é que estas 578 escolas irão ser suportadas a 100% pelos programas operacionais, e é isto que nós estamos a ler no acordo que foi aqui escrito, e tudo vai ser reembolsado a 100%. E, em teoria, era para ser no confinamento, isso já sabemos que não foi, mas se nos conseguisse dar um número de quantas é que foram efetivamente feitas, para além de Coimbra, que já falou, obviamente, destas 578, quantas é que estão feitas, portanto, quantas é que aproveitaram esse tempo, eu agradecia. Mais dois pontos rápidos. Portanto, isto é relativamente à atrapalhada que nós achamos que foi este processo, a maneira como foi anunciada uma coisa sem terem feito as previsões, que era uma coisa importante. Mas agora outro ponto também que me está a preocupar muito, e até mais por isto é que eu o chamo aqui, e que eu gostava muito de ouvi-lo falar sobre isto, que é a questão de o próprio protocolo de acordo, e o próprio Presidente também falou disso, fala sempre no fibrocimento, que é a remoção de fibrocimento. Portanto, o acordo chama-se remoção de fibrocimento nos edifícios escolares. Ora, nós nesta comissão já ouvimos vários especialistas dizer que o ambiente em estado perigoso para a saúde não está necessariamente apenas no fibrocimento,
E, acima de tudo, o que tem que acontecer é que têm aqui especialistas aos sítios para fazer o levantamento exato do que é perigoso para a saúde e o que não é perigoso para a saúde. Portanto, este levantamento não pode ser feito de uma maneira intuitiva só pela identificação do fibrocimento. Isto é uma coisa que nos preocupa porque vários especialistas já vieram aqui a este grupo de trabalho levantar esta questão. Portanto, o levantamento feito na altura pelo Ministro Moreira da Silva diziam que tinha precisamente esse problema, que era só o fibrocimento, e depois, em teoria, em 2017, tinham iniciado um levantamento que era de todos os materiais contendo amianto, não era só do fibrocimento. Portanto, quando vimos este protocolo, ficamos logo preocupados, porque parece-nos que estão mais uma vez a focar-se apenas no fibrocimento e, acima de tudo, que o levantamento não está a ser feito por equipas especializadas, que isto é outra coisa que também ouvimos aqui nos especialistas que era importante que fosse feito. Não sei se tem esta informação ou não, mas como é que está a ser feito realmente este levantamento nas escolas? Está a ser feito por equipas especializadas ou são as próprias pessoas da escola que identificam de alguma maneira? Isto era importante esclarecer para ver se, pelo menos, já que o processo está a ser uma atrapalhada, pelo menos que esteja a identificar bem os materiais, que é para depois, daqui a um ano, não virmos a descobrir que, afinal, nem sequer estava bem feito o levantamento e as obras não estavam a ser bem executadas. Portanto, eu acho que isto importava mesmo esclarecer. O último e terceiro ponto é relativo aos outros equipamentos. Portanto, estamos aqui a falar das escolas, mas a lista identifica esquadras, hospitais, centros de saúde. Não sei se a Associação Nacional dos Municípios Portugueses tem alguma posição sobre todos os outros equipamentos públicos que não são apenas as escolas. Se pudesse também falar sobre isso, e agradeço-lhe sinceramente a sua presença e as suas respostas. Muito obrigada, Sra. Deputada Filipa Roseta. Agora a palavra ao Sr. Deputado Nuno Fazenda, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Tem a palavra o Sr. Deputado. Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente da Associação Nacional de Municípios Portugueses, Dr. Manuel Machado, e agradeço também aquilo que foram as notas iniciais e os esclarecimentos que já nos deu com a sua primeira apresentação, onde nos deu conta de alguns constrangimentos, mas que construímos em conjunto soluções para este programa que, ao contrário do que se tenta passar, e não é essa a nossa visão, de que de longe isto seja uma atrapalhada, a verdade é que é a maior operação de sempre de remoção do amianto nas escolas deste país. E isto tem-se refletido como um compromisso do Governo, das instituições, das autarquias e também das próprias escolas. Estes são factos que posso atestar e que vamos falar sobre eles. E o primeiro é que entre a anterior legislatura e a atual foram removidos mais de 440 mil metros quadrados de amianto, muito superior aos 235 mil metros quadrados que foram removidos entre 2011 e 2015. Mas se isto foi passado, o que é que está a ser feito no presente e para o futuro? Foi aberto um concurso para todas as escolas que foram identificadas para efeitos de remoção do amianto, com financiamento a 100% de fundos comunitários. Esses concursos foram abertos, foram submetidas 489 candidaturas de 149 municípios, o que significa que a esmagadora maioria das escolas serão abrangidas, isto é, mais de 90%. E este concurso terminou a 30 de dezembro, o que de algum modo até foi ao encontro de alguns pedidos para que nenhum município ficasse para trás, para que o concurso pudesse ser prorrogado até 30 de dezembro. E o ponto de situação a 10 de março, isto é, de janeiro, fevereiro e março, as entidades conseguiram, até 10 de março, aprovar 327 projetos. Isto é, cerca de 67% das candidaturas apresentadas foram aprovadas. E este é um trabalho notável das instituições para fazer face à aprovação dos projetos num curto espaço de tempo. E destas, mais de 34, e este é um levantamento que remete até janeiro, portanto, de janeiro para cá houve mais evolução, já houve uma remoção de amianto. 34 com amianto já retirado. E aqui o Sr. Presidente deu-nos muito bem, aliás, o exemplo de Coimbra, que boa parte já está concluída e, portanto, também aqui um exemplo daquilo que tem sido o trabalho desse município em termos de remoção de amianto. E depois, isto foi feito um primeiro exercício com base em custos padrão. E aquilo que foi feito o exercício, a propósito do custo de metro quadrado de remoção de amianto, é que houve até um acréscimo de 20% face ao custo inicial que estava feito. E, portanto, o compromisso do Governo tem sido apoiar com base neste valor de custo padrão que foi identificado, que reviu em alta num dado momento,
Mas este cofinanciamento, como o próprio nome indica, destina-se exclusivamente à remoção do amianto nas escolas, não propriamente a operações de requalificação que vão mais além do que a remoção. Isso é positivo que possam haver obras de requalificação das escolas, mas no contexto deste programa o que está em causa é a remoção do amianto. E por isso, o Sr. Deputado identificou aqui um caso de uma situação que vai mais além em termos de custo, mas temos que compreender que são custos em que, por exemplo, para também se ter presente, é que aquilo que tínhamos previsto para substituição de amianto por placa, a sanduíche, só vai entrar aqui num termo técnico, que era 30 milímetros. E o município em causa, ou foram por placas de 100 milímetros, o que significa que se utiliza até para revestir câmaras frigoríficas. Ora, portanto, quando os custos vão a este nível, evidentemente que isto há custos padrão que estavam enquadrados e foi esse nível que, de algum modo, o Governo tem estado a financiar a esse nível. E só para terminar, Sra. Presidente, isto foi feito com base num diagnóstico, foram recursos financeiros afetos, há um acompanhamento e fiscalização de todo o ciclo, desde a remoção até à deposição, com uma Comissão Técnica de Ambiente e com uma Comissão Técnica do IPQ, do Instituto Português da Qualidade. E, portanto, acho que há sempre espaço para melhorar, como é óbvio, e é neste contexto que pergunto ao Sr. Presidente, primeiro, o que é que pode ser feito para melhorar este programa e, segundo, se já antes tinha havido algum processo no passado com esta dimensão, com esta ambição em termos de remoção do ambiente em Portugal. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sr. Deputado Nuno Fazenda. Tem a palavra agora o Sr. Deputado Nelson Peralta, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Muito obrigado, Sra. Coordenadora. Antes de mais, saudar o Sr. Presidente da Associação Nacional de Municípios Portugueses e saudar também o facto de a remoção de amianto nas escolas e noutros edifícios ter arrancado, mas sem estar isenta de críticas e, acima de tudo, sem estar isenta de questões que têm que ser resolvidas antes para conseguirmos resolver agora muitos problemas. Nós temos dois problemas de base que eu gostaria de perguntar. O primeiro é, nós tínhamos uma listagem bastante antiga que era insuficiente, foi divulgada uma listagem como sendo uma listagem agora completamente atualizada, mas das audições anteriores deste grupo de trabalho, percebemos que afinal essa listagem constitui apenas uma observação a olho, se tem ou não placas de fibrocimento e que haverá uma segunda fase de listagem, de avaliação dos edifícios com amianto. E, portanto, a minha primeira pergunta é muito simples, é se a Associação Nacional de Municípios está a par ou não das insuficiências desta listagem e, acima de tudo, está a par quando é que uma listagem nova, nesta fase 2 mais completa, estará concluído e já está em execução. Um outro problema de base tem a ver com aquilo que o Sr. Deputado do Partido Socialista falou do custo padrão, não é? Do custo base de cada obra que está prevista. A informação que nós temos é que, em muitos casos, o valor para as obras é de veras insuficiente e, portanto, o financiamento, se não é correspondente àquilo que é a necessidade de intervenção na escola, obviamente que não estamos perante uma resolução de um problema, estamos com um tapar de buracos. Dou, aliás, um exemplo. Há uma escola em São João da Madeira, que eu tive a oportunidade de visitar, em que, na mesma placa de fibrocimento que está a cobrir pavilhões, retiram um quarto da placa e depois vão lá uma segunda vez retirar o resto da placa. Isso, obviamente, em termos de custos, é um mau planeamento que aumenta os custos. Mas a minha pergunta tem a ver se este custo padrão que está a ser adiantado corresponde ou não ao valor real das obras. Até porque é óbvio que, se vamos retirar fibrocimento, temos também que, em alguns casos, requalificar o edifício. Não podemos ir lá retirar fibrocimento e continuar a chover dentro do edifício. Não é? Acho que isso é óbvio. E depois existem dois problemas mais de concretização. O primeiro tem a ver mesmo com a concretização das obras. Se a Associação Nacional de Municípios Portugueses considera ou não que as obras estão a decorrer a bom ritmo, acima de tudo nas escolas, não estamos a perder oportunidades, nomeadamente com a paragem do ano letivo, com normal e aquela que infelizmente tem sido forçada, tem sido ou não aproveitada, porque nós sabemos que existe uma falta de capacidade instalada no país de trabalhadores e de empresas para este tipo de serviço. E, portanto, essa era a minha terceira pergunta, sobre a concretização das obras. E uma quarta pergunta tem a ver com o fim de linha, porque nós temos a informação de que, primeiro, o amianto estava a ser mal depositado em aterro e que agora existe falta de local de deposição para o amianto, nomeadamente em aterro. E perguntar se o Sr. Presidente tem ou não conhecimento das dificuldades neste fim de linha
de onde é que é depositado o aterro em condições de segurança. E tenho apenas uma outra pergunta mais genérica. Se considera que, naquilo que são os edifícios afetos às câmaras municipais, se têm muitos ou poucos problemas de amianto, se estão também em vias de resolução, se o Estado Central precisa ou não de implementar mais medidas de apoio nesse sentido, e também pela estrutura que as autarquias têm no terreno e de conhecimento próximo, perguntar se tem conhecimento de outro tipo de edifícios públicos ou mesmo privados, nomeadamente empresas ou locais de comércio onde centenas ou milhares de pessoas circulam, têm também grandes problemas de amianto que sejam precisos de resolver. De resto, agradecer a sua intervenção e deixar-lhe estas 5 perguntas. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado Nelson Peralta. Temos agora connosco também a Sra. Deputada Mariana Silva, do Grupo Parlamentar do Partido Ecologista Os Verdes. Se favor, Sra. Deputada, tem a palavra. Boa tarde. Obrigada, Sra. Coordenadora. Boa tarde, Srs. Deputados, Sra. Deputada. Agradecer a presença do Sr. Presidente da Associação dos Municípios e dizer que os Verdes têm um longo historial sobre a matéria do amianto e hoje, enquanto me preparava para colocar estas perguntas, deparei-me com uma intervenção de 2017 em que o deputado dos Verdes, da altura, referia que o Ministério do Ambiente garantia que no ano 2020 estaria concluída a remoção de amianto nos edifícios públicos, quer fossem escolas, quer fossem outros. Estamos em 2021 e sabemos que pouco se avançou. Quando já se pretendia promover a remoção do amianto nas empresas privadas e por isso já estaríamos num outro patamar de proteção da saúde pública para todos os portugueses, quer seja dos edifícios públicos, quer seja dos edifícios privados, que podem colocar em causa a saúde de quem lá trabalha. Infelizmente, continuamos neste processo lento, que se vai empurrando com a barriga e que agora foi atirado para as costas dos municípios, trazendo assim mais uma preocupação e mais uma despesa e para alguns municípios é difícil até de suportar. Mas, felizmente, alguns já iniciaram as obras nas escolas, não sabemos se não passam, se todos vão tentar passar dos telheiros, dos telhados e remover o amianto de outros locais destes espaços, mas gostaria de perguntar quais as dificuldades que os municípios sentem e se têm conhecimento que alguns municípios que têm classificação quer seja da Unesco ou outros que traga ainda uma maior dificuldade para a remoção do amianto destes espaços públicos, porque tem que obedecer a outras regras de materiais que tem que utilizar nestes espaços e isto acresce, sobretudo, a despesa. Se existe articulação com o Governo, dos municípios com o Governo, relativamente ao que é da responsabilidade da Administração Central, como é o caso das escolas, mas se também já existe aqui a possibilidade dos municípios também terem que participar na remoção de amianto de outros espaços públicos, como os centros de saúde ou espaços da responsabilidade de outras áreas, como da justiça, por exemplo, e por último, questionar se há também preocupação por parte dos municípios da deposição do amianto em espaços naturais e que estão locais no meio de florestas, montes abandonados, onde as pessoas abandonam estes materiais e muitas vezes são empresas que o fazem. E se há, da parte dos municípios, também uma preocupação para que esta fiscalização possa ser mais apertada. E, mais uma vez, obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada Mariana Silva. Sr. Presidente, tem um conjunto de questões por parte dos senhoras deputadas e senhores deputados aqui presentes.
gostaria de lhe passar, Sr. Presidente, está-me a ouvir? Passava então a palavra para responder, que achar conveniente. Obrigado. Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhoras deputadas e Srs. deputados, as questões que estão postas, irei procurar dar o meu contributo de esclarecimento. O protocolo pelo qual respondo enquanto Presidente da ARMP é sobre o protocolo de colaboração designado remoção de fibrocimento nos edifícios escolares. Ao tempo foi discutido se era fibrocimento ou amianto, e aquilo que os especialistas nos recomendaram foi que o fibrocimento é o que pode conter amianto. E, portanto, essa é a designação e foi assim que foi convencionado. É apenas, no nosso caso, para intervenção nos edifícios escolares. Sabemos que há esquadras, hospitais e outros equipamentos públicos, mas esses não foram objeto do protocolo outorgado. Portanto, é matéria distinta e, havendo amianto ou fibrocimento, deve ser resolvido, mas não foi objeto do contrato firmado. Aliás, a entidade responsável pela remoção desse fibrocimento e ou com ou sem amianto é o Estado Central. As esquadras, os hospitais são atribuição dos respectivos serviços do Governo. O que importava também deixar claro é uma questão que eu, desde já digo, não conheço em detalhe mínimo a questão que hoje é publicada e que refere à questão do Seixal, mas quero reafirmar que o que está no protocolo que firmamos é que a despesa efetiva com a remoção dos telhados e dos respectivos pontos de apoio, caibros, ripas, estas coisas que se mostra necessário, terão de ser financiadas e, para isso, um grupo de trabalho encontrou um preço padrão. Até agora, de nenhum membro do Governo veio a negação do princípio consagrado na cláusula 7ª do protocolo firmado. Isto é, a despesa realmente suportada será ressarcida a cada uma das câmaras municipais. Se assim não acontecer, seremos os primeiros a denunciar esse incumprimento. Até agora, não acontece. Questão importante também é que, para uma operação de remoção de amianto, há um conjunto de procedimentos que acrescem, obrigatórios, que acrescem às regras de contratação pública naturalmente já conhecidas. O que nós temos é que o tempo do processo, desde a adjudicação, que eu vejo aqui na minha Câmara, a adjudicação em agosto de 2020, o contrato só fica em funcionamento efetivo por volta de 3 de fevereiro de 2021. É o que temos com maior longevidade processual. E porquê? Por um lado, a submissão das candidaturas que estão em apreciação nas autoridades de gestão dos POs regionais, que é daí a fonte de financiamento, é complexa. Mesmo assim, houve necessidade de alterar avisos de abertura, porque tinham componentes, tinham critérios de mérito que só foram resolvidos mais tarde, porque eram excessivas as exigências. Para remover amianto de uma escola ou de edifício público, ou privado, mas do edifício público, por maioria da razão, neste caso escolas, é necessário que o empreiteiro, depois de ganhar o concurso, apresente a credenciação, quer da ACT, a Autoridade das Condições de Trabalho, quer de outras entidades de controle, que é imperativo, e eles não podem entrar na obra sem terem essa autorização / licenciamento ou alvará que lhes permita fazer. Uma parte eu não sei responder. Qual é o destino final a que cada empreiteiro que esteja a fazer a obra dá ao amianto, dá ao produto que foi retirado dos edifícios. À partida, tanto quanto conheço, não sendo especialista, mas tanto quanto conheço, as regras são claras. É proibido, é crime ambiental depositar amianto por aí a esmo. Há depósitos que o Estado tem de fiscalizar e controlar até ao limite da sua capacidade. Isso é condição sine qua non. E parto do princípio que todas essas regras são cumpridas, porque elas já estão no caderno de encargos da empreitada para essa remoção do fibrocimento e do amianto. O que temos também conhecimento é que houve autarquias, eu não me quero pronunciar naturalmente, compreender-se-á isso, sobre o caso Seixal, porque não conheço em detalhe, mas houve autarquias que
preferiram não desencadear os procedimentos de contratação pública sem terem a garantia absoluta de que eram ressarcidas das despesas efetivamente suportadas para a remoção do ambiente. É um debate que se mantém. Eu, pela minha parte, afirmo que confiei, acelerei, achei que não valia a pena estarmos a perder mais tempo, porque estou ciente do que está no contrato que celebramos com o Governo, que o ressarcimento da despesa, 100%, terá de ser suportado pelos programas operacionais regionais respectivos. Houve pares meus que preferiram esperar, é uma opção perfeitamente legítima, e que preferiram aguardar que ficasse clarificada essa parte relativamente à garantia absoluta do financiamento. Por aquilo que é dado a observar e dos relatórios que nós recolhemos e também dos relatórios que nos foram partilhados pelo Governo, nós temos uma inquirição interna sobre o estado da arte neste importante objetivo, a remoção do ambiente e o aumento da segurança das crianças e dos professores e dos utentes de cada escola. Tendo-nos comprometido a desencadear esta operação, houve no arranque algumas dificuldades que foram, entretanto, resolvidas. Elas são de natureza processual burocrática, são de natureza processual direta, é preciso de arquivamento orçamental, o acordo foi feito em junho, já uma boa parte das câmaras, ou praticamente todas, tinham os seus planos e orçamentos aprovados. Foi necessário proceder a revisões orçamentais. Foi necessário convencer as autoridades de gestão a simplificar determinado tipo de exigências, porque elas não eram adequadas ao objetivo em vista. Foi necessário alterar critérios e, neste momento, estão as comunidades intermunicipais, na generalidade do país, a analisar as candidaturas que foram entretanto submetidas, e a informação que temos é que isso ficará resolvido até ao final do mês de março. Esperando assim que seja resolvido, cumprimos todos articuladamente uma missão importante, que é tornar a qualidade de vida das nossas escolas mais segura e, num tempo de pandemia, de facto, aproveitou-se o tempo para fazer isso. E não é coisa de pouca monta. O valor das empreitadas vão desde poucos milhares de euros a milhões de euros. E, portanto, é um processo complexo, que levou tempo a montar, a estruturar, mas que agora está em velocidade de cruzeiro para ficar concluído muito rapidamente. Eu não sei se consegui responder a todas as perguntas, senhores deputados, mas por aquilo que consegui apontar, era isto que merece especial destaque. Acho que sim, Sr. Presidente, acho que respondeu a todas as senhoras e senhores deputados. Mais uma vez agradeço a presença do Sr. Presidente neste grupo de trabalho do acompanhamento do processo de remoção do amianto em edifícios públicos. Foi um gosto tê-lo cá connosco. Agradeço também todos os contributos e todos os esclarecimentos que deu para o bom funcionamento deste grupo de trabalho e também para o trabalho que os seus deputados estão a desenvolver nesta área. E dizer-lhe mais uma vez, Sr. Presidente, muito obrigada. E terminamos assim mais uma audiência. Muito obrigada, Sr. Presidente, em nome de todos os seus deputados aqui presentes. E saúde para todos. Obrigada. Obrigado. A dirigir é o que dá. Há pragmatismo total. Muito bem. Senhoras e senhores deputados, o segundo ponto desta nossa reunião são outros assuntos. Da parte da mesa não há nenhum outro assunto a relevar nem a anunciar. Não sei se senhoras ou senhores deputados, Sra. Deputada Filipa Rezeta, por favor. Eu tenho um pedido simples, não sei o que é que se me podem mandar já, mandar os últimos.